Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Você está no canal Sundara Vedanta. Eu sou Atsundara Dasa e você está na terceira história, no terceiro vídeo da playlist O Mahabharata. Então, se você não assistiu ao primeiro vídeo ou ao segundo vídeo, recomendo que você vá à playlist e assista na ordem essas histórias. Tem um link para a playlist aqui na descrição deste vídeo. Muito bem, na história anterior, nós vimos como Ganga, após manter Devavrata 16 anos nos planetas celestiais, onde ele foi treinado por Sanat Kumara, pelos Brahmanas sacerdotes, tanto dos semideuses quanto dos Asuras, e principalmente por Parashurama, a encarnação Brahmana de Krishna que atuou como Kshatriya. Então Ganga devolve Devavrata para Maharaj Shantanu. E Maharaj Shantanu fica contentíssimo. Devavrata era o filho ideal e parecia compensar Maharaj Shantanu por todos aqueles anos que ele passou em solidão sem a sua amada Ganga. Todos nos reinos que eram dirigidos por Maharaj Shantanu estavam completamente satisfeitos com o jovem príncipe Yuvaraj, porque Maharaj Shantanu o fez herdeiro do trono. Porém, o destino reservava um jogo oculto para eles. Fique comigo, a história já vai começar. Nossa história começa com Shantanu caçando sozinho às margens do Ganges. Uma vez ele estava por ali caçando quando um perfume embriagou completamente seus sentidos. Ele jamais havia conhecido um perfume como aquele. Ele se sentiu raptado por sua doçura e, arrastado por aquele estranho perfume, seguiu o aroma, buscando sua procedência. Ele continuou até muito longe, saiu das margens do Ganges e entrou nas margens do rio de Yamuna. E, chegando lá, ele descobriu misteriosamente que a procedência daquele aroma incrível vinha de uma belíssima mulher. Shantanu ficou completamente arrebatado pela beleza da mulher. Ele viu que ela estava amarrando um barco em um cais e, sem conseguir se conter, aproximou-se dela. As suas formas não tinham defeito algum. Ela era perfeitamente bela. Não havia palavras para descrever essa beleza. Enquanto ele se aproximava, ela olhava para o solo com muita timidez, porque não conseguia suportar a intensidade do olhar do rei. Ela estava vestida como uma pescadora. E Shantanu, então, pergunta a ela: "Quem é você? O que você está fazendo aqui?" E ela timidamente responde: "Eu sou uma pescadora. Meu pai é o rei dos pescadores. Meu trabalho é fazer travessias com um barco de uma margem à outra do rio de Yamuna." A história dessa mulher misteriosa começa com uma apsara. As apsaras são habitantes dos planetas celestiais que são belíssimas. Em particular, uma apsara chamada Adrika, uma vez tentou distrair um sábio de sua meditação e, por causa disso, o sábio a amaldiçoa a se transformar em um peixe. E ela ficaria nessa forma de peixe até dar à luz um menino e uma menina. E assim, a Apsara Adrika, amaldiçoada pelo sábio, vai viver como um peixe no rio de Yamuna. E ela fica lá até ser encontrada por um pescador. Porém, antes disso, nessa mesma época vivia na província de Chedi um rei chamado Uparichara Vasu. E ele estava numa expedição de caça quando meditou profundamente em sua mulher. E quando ele percebeu que ele estava muito excitado pensando em sua mulher, ele descarrega seu sêmen em uma folha, mas, a fim de não desperdiçar aquele sêmen, ele pede ao seu falcão de estimação que leve aquela folha com o sêmen até a sua mulher que tinha ficado no reino. Porém, enquanto o falcão voava carregando o sêmen de Uparichara-Vasu, ele foi atacado por uma outra ave, justamente quando ele sobrevoava
o rio Jamuna. E assim, para se defender, o falcão foi obrigado a largar aquela folha contendo o sêmen de Upadichara Vasu para se defender do pássaro. E esse sêmen cai na água do Jamuna. E acontece que aquele peixe, que na verdade era a Drika, bebe aquele sêmen e ela, como peixe, fica grávida. Algum tempo depois, o pescador acha esse peixe, a Drika, grávida, e abre a barriga do peixe e encontra dois bebês, um menino e uma menina. Ele, o pescador, Dasharaja, ele achou aquilo muito estranho e viu que algo divino estava acontecendo por ali. Então resolve levar os dois bebês até o rei Chedi, que era o Paricharavasu. O Paricharavasu, então, ficou com um menino, a qual ele chamou de Matsya, que mais tarde se tornou um grande rei e que deu origem ao rei Virata, que nós veremos essas histórias do rei Virata muito mais para frente, aqui mesmo, no Mahabharata. Mas ele deixou que a menina ficasse com o pescador e deu a ela o nome de Satyavati. O pescador, então, ficando com a menina, levou essa menina e, quando ela cresceu, ela se transformou naquela barqueira. E porque ela havia sido filha de um peixe, ela tinha um aroma de peixe muito forte e por isso ela era conhecida como Matsyagandha. Mas a história não para por aí. Matsyagandha cresceu e trabalhava como barqueira para seu pai, o Dasharaja. E ela atravessava as pessoas de uma margem à outra do Jamuna, até que um dia o grande sábio Parashara Muni apareceu e pediu para que cruzasse o Jamuna. E assim, Matsyagandha, com seu barco, começou a levar Parashara Muni. Durante esse percurso, Parashara Muni, através de seus poderes místicos, percebeu uma confluência muito auspiciosa que o faria ter como filho a suprema personalidade de Deus, Vishnu. E ele tenta convencer a barqueira de que ele, como um grande sábio, naquele momento auspicioso, daria luz a uma encarnação de Vishnu. É claro que Matsyagandha ficou desconfiada, o sábio aparecendo, atravessando um rio, querendo me convencer a ter um filho com ele. Porém, algo naquele sábio deixou a mente de Matsyagandha tranquila, mas ela apresentou 3 objeções. A primeira é, claro, ela era uma moça virgem, e como ela poderia ter um filho, isso, socialmente falando, seria desastroso para ela. No entanto, Parashara Muni a tranquilizou, dizendo, não, você vai continuar virgem, e o seu filho nascerá imediatamente. A segunda objeção foi, mas eu tenho um cheiro de peixe muito intenso. E Parashara Muni, então, disse, não, eu vou tirar esse seu cheiro de peixe, na verdade vou lhe dar uma bênção que você terá o perfume das apsárias celestiais. E assim, ela passou a também ser conhecida como Yojanagandha, aquela cujo perfume atravessa uma yojana. Uma yojana é equivalente a 13 quilômetros. E foi por isso, que Maharaj Shantanu percebeu esse perfume misterioso desde muito longe. E a terceira e última objeção foi que, mas nós estamos aqui no meio do rio e todo mundo vai nos ver. E Parashara Muni então disse, através do meu poder místico, eu vou convocar uma névoa que vai nos encobrir completamente, impossível de ser penetrada pelos olhos humanos. E assim, Matsyagandha, após conceder o desejo do sábio Parashara Muni, conduz o barco até uma ilha que havia ali dentro de Jamuna. E coberto por aquela névoa mística, ela dá à luz Vyasadeva, conhecido como Krishna Dvaipana Vyasa, filho de Parashara Muni. Ele era conhecido assim porque ele tinha a pele escura, e assim era Krishna. Dvaipana porque nasceu numa ilha, Dvipa quer dizer ilha, e Dvaipana é aquele que nasce na ilha. E Vyasa porque ele futuramente vai dividir os Vedas em 4. Então, assim que nasce Krishna Dvaipana Vyasa, de Satyavati,
ou Matsyagandha, e agora também conhecida como Yojanagandha. Dessa forma, então, está explicado porque Shantanu ficou tão enamorado de Satyavati. Ela era uma filha de uma Apsara, uma donzela dos planetas celestiais de beleza indescritível. E ela tinha aquele perfume que foi a bênção de Parashara Muni, que o atraiu de tão longe. E assim, já completamente enamorado, ele busca o pai de Satyavati. Ele faz com que Satyavati leve ele até seu pai, o Dasharaj. E ele então se apresenta ao pai dela dizendo: eu sou o rei da raça lunar, venho de Hastinapura e cheguei até aqui atraído pelo perfume de sua filha, e eu desejo me casar com ela. Porém, o muito astuto, o rei dos pescadores começou a falar: bom, de certo no mundo ninguém é mais apropriado para casar com minha filha do que o senhor. Ser a rainha do monarca Paurava é uma grande honra, sem dúvida nenhuma. Eu quero lhe entregar a minha filha, porém, há uma condição. Se aceitar minha condição, ela será tua. Shantanu diz, então, bom, se for possível conceder-lhe, certamente eu farei qualquer coisa. E o pescador, então, diz, bom, alguém previu que o filho da minha filha seria o herdeiro do trono do reino. Então, se você me prometer que o filho nascido de Satyavati será rei depois de ti, eu lhe darei a Satyavati com muito prazer. O rei ficou completamente mudo após ouvir aquela condição. Ele pensou em Ganga, que lhe dissera: leva este herói à casa dos heróis. E a imagem do rosto de seu filho, Devavrata, veio vívida em sua mente. Ele lembrou do seu compromisso de amor com Devavrata, de como o havia nomeado Yuvaraja, o herdeiro do reino. Como ele poderia voltar atrás depois disso? E assim, sem dizer uma palavra, com o coração completamente partido, um desejo de conseguir o inalcançável, ele volta para o seu reino, volta para a sua cidade de Hastinapura. O rei que governava o mundo retornava agora como prisioneiro do seu próprio silêncio. Em Hastinapura, o trono seguiria firme, mas o coração de Shantanu estava em ruínas. Mal sabia ele que o remédio para aquele sofrimento exigiria o maior sacrifício da história, o nascimento de uma lenda e um juramento que ecoaria por toda a eternidade. No próximo vídeo, nós testemunharemos o voto que mudou o destino do mundo. Fique comigo, você está no Sundara Vedanta, na playlist O Mahabharata.